todos. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Vamos estarmos aqui mais uma vez para cultuar o nosso Deus, louvar Ele por todas as coisas. Deus é bom e eternas são as suas misericórdias. Queria convidar os irmãos a abrir a palavra de Deus no livro dos Salmos. A gente vai estar dando início, fazendo a leitura dos Salmos. Vamos abrir Salmos número 150, 150. Se você puder ficar em pé, um momentinho para a gente reverência a palavra de Deus, fique nessa hora. Se não puder também, não tem problema. Diz assim, a palavra de Deus, Salmo 150. Aleluia! Louvai a Deus no seu santuário. Louvai-o do firmamento, obra do seu poder. Louvai-o por seus atos poderosos. Louvai-o segundo a excelência da sua grandeza. Louvai ao som da trombeta, louvai com saltério e harpas. Louvai-o com danças e tamborins. Louvai-o com instrumento de cordas e com flautas. Louvai-o com símbolos sonoros. Louvai-o com símbolos retumbantes. Todo ser que respira, louve o Senhor. Aleluia. Queria convidar todos para que a gente pudesse juntos, a gente pode repetir aí pelo que está na tela, que fica a mesma versão, todos juntos repetir esse verso aí, número 6. Vamos lá? Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. De novo, bem forte e bonito para Jesus. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. Aleluia. Amém. Louvado seja Deus. Podem sentar. Graças a Deus, irmãos. O culto a Deus é um culto alegre, né? Celebração ao Senhor. Porque o Senhor tem sido bom para conosco. Deus tem cuidado de cada um de nós. Deus é o Deus de toda provisão. Quando a gente menos espera, o Senhor faz a provisão na nossa casa e na nossa vida. Em todas as coisas, né? Não só no lado material, mas na parte emocional da nossa vida, da nossa saúde. O cuidado de Deus é muito grande em cada um de nós. Então temos motivos de celebrar, de louvar o Senhor. Então abra seu coração nessa noite também, em atitude de oração e de adoração. Quero começar esse culto também orando pela sua vida, pedindo a Deus pela sua vida. Agradecendo primeiro, né, por você estar aqui nessa noite, por estarmos aqui nessa noite, porque o Senhor tem nos preservado, tem nos livrado, temos passado por lutas e dificuldades, mas estamos aqui presentes. Orar por aqueles que estão sofrendo também nessa hora. Tem muita gente que está enferma, muita gente que está aí no leito do hospital, muita gente passando dificuldade financeira, dificuldades emocionais, mais diversas dificuldades, problemas que as pessoas têm passado. Muitas famílias com problemas também. Então vamos orar nessa hora. Quero orar por você. Não sei, as pessoas também que estão nos escutando aí, né, pela internet, também que Deus esteja alcançando o coração de cada um, visitando nessa noite o seu coração, trazendo paz, trazendo a alegria do Espírito Santo, que as nossas orações cheguem ao trono da graça de Deus. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por esse momento de culto, te agradecemos pelo teu cuidado para conosco, pela tua muita bondade e fidelidade. Te oferecemos, ó Deus, esse culto de adoração, de louvor e de gratidão ao Senhor. Obrigado por todas as coisas que o Senhor tem feito por nós. Obrigado pelo alimento, Senhor, físico e espiritual. Obrigado pela tua proteção, bondade e fidelidade. Tu és o Deus que cuida do teu povo, que nos fortalece. Obrigado pela nossa saúde. Obrigado, Pai, pelo livramento. Obrigado porque estamos vivos, estamos de pé aqui nessa noite. Que nessa noite o teu Espírito encontre livre acesso aos nossos corações. Que cadeias espirituais sejam quebradas nessa noite. Toda resistência espiritual, toda resistência à tua palavra, caia por terra em nome de Jesus Cristo. Que o Senhor, que é Deus, ó Deus, pelo teu Espírito, desde já, Pai, vai trabalhando nos nossos corações. Não sabemos, ó Deus, orar como convém, mas sabemos que o teu Espírito, ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Que isso seja realidade na nossa vida, nessa hora, nesse momento, Pai, de culto, de adoração e de louvor. Ó Deus, recebe a nossa gratidão. Obrigado pelo teu cuidado tão grande e especial. Obrigado pela tua fidelidade que dura para sempre, pela tua bondade para conosco. Tu és o Senhor, Jesus, o Senhor da vida, o Deus de eternidade, o Deus de toda bondade, Deus santo, Deus vivo
meu Deus fiel. Toma os nossos corações, prepara os nossos corações, Pai, nesse momento de culto. Que o Senhor receba as nossas orações, o Senhor receba o nosso louvor, a nossa gratidão, que a Tua palavra que vai ser pregada também, Senhor, faça diferença no coração de cada pessoa que ouve. Ó Deus, que o Senhor venha trazer restauração nessa noite, quebrantamento, mudança de vida, Senhor. Em nome de Jesus e para a glória do Senhor Jesus. Nós te bendizemos e te adoramos de todo o nosso coração. Amém. Amém, irmãos? Louvado seja Deus. Vamos ter um momento de louvor, vamos louvar ao Senhor. Abra não apenas os seus lábios para louvar a Deus, mas também o seu coração. Expressão de gratidão e de adoração ao nosso Deus, aquele que merece toda a honra e toda a glória. Amém? Graças a Deus, irmãos. Boa noite. No livro de Salmos, número 32, diz assim: como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer. Pois, dia e noite, a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. Então, reconheci diante de ti o meu pecado, e não encobri as minhas culpas. E eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti, enquanto pode ser encontrado. Quando as minhas águas se levantaram, elas não os atingirão. Tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias, e me cercarás de canções de livramento. Eu instruirei, ensinarei no caminho que você deve seguir, e eu aconselharei e cuidarei de você. Não sejam como um cavalo ou um burro que não tem entendimento, mas precisam ser controlados com freio e rédeas. Caso contrário, não obedecem. Muitas são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. Alegrem-se no Senhor, exultem vocês que são justos. Cantem de alegria, todos vocês que são retos de coração. Essa noite, viemos cantar com alegria e confessar os nossos pecados diante do Senhor, porque Ele é Deus de graça e de perdão. Amém? Convido a igreja a se colocar de pé para louvar o nome de nosso Deus. Porque
Vamos ter nosso momento de dízimos e ofertas. Queria convidar você a abrir a palavra de Deus. A gente vai estar lendo um texto que está em Lucas, Evangelho segundo Lucas. Capítulo de número 21. Lucas, capítulo 21. Vamos estar lendo do versículo 1 até o versículo 4. Lucas, capítulo 21. A gente vai ler o texto, vai ter um fundo musical, depois a gente volta orando e encerra esse momento. Diz assim a palavra de Deus. Jesus olhou e viu os ricos colocando suas contribuições nas caixas de ofertas. Viu também uma viúva pobre colocar 2 pequeninas moedas de cobre. E disse: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou mais do que todos os outros. Todos esses deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, nessa noite. Obrigado por esse momento de adoração, de gratidão ao Senhor, por ter nos devolvido aquilo que o Senhor tem nos dado, aquilo que te pertence, Pai. Nos ajude a administrar, ó Deus, tudo aquilo que entra como dízimo e oferta na igreja, que seja para engrandecimento do teu reino, que seja para a tua glória. O Senhor é Deus bendito e é Deus fiel. Visita as pessoas nessa hora que não têm recurso, pessoas que estão necessitadas, Pai, de empregos, que o Senhor que é Deus e sabe a necessidade delas, vá visitando e abrindo portas, para a glória do teu nome, no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém. Mas eu quero convidar você, nesse momento de pregação da Palavra de Deus, quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Se você ainda está em Lucas aí aberto, passa um pouco aí mais para frente e abra a Palavra de Deus em João, capítulo de número 12. O texto que a gente vai ler é um pouco longo, mas a pregação ela é curta. Não vai ser uma pregação desgastante não, né? A gente vai falar pouco aqui nessa noite. João, capítulo 12. A gente vai estar lendo a partir do versículo de número 20. Quando o apóstolo João, ele escreve esse evangelho, ele também, já no final do evangelho, ele escreve qual o propósito que ele tinha de escrever o Evangelho de Jesus. E ele diz o seguinte, está lá em João 20, 31, já no finalzinho. Ele diz: para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome.
Então, o propósito pelo qual João escreve o Evangelho é para quê? É para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e que crendo tenham vida em seu nome. Essa noite eu quero falar com você acerca da fé cristã. É baseado no texto que a gente vai ler aí, baseado no Evangelho de João. João, ele tinha esse propósito, quando ele escreve o Evangelho. Ele queria falar para nós, ou revelar para nós, através do seu escrito, quem é Jesus. E que Jesus, ele é Deus. Então, os demais evangelhos, se a gente pensar aqui Mateus, Marcos e Lucas, são distintos em relação ao propósito do Evangelho de João, porque João, ele quer nos revelar que Jesus é Deus. E a gente vai ver isso ao longo do Evangelho. Se você for ler o Evangelho de João com cuidado, você vai ver que à medida que o Evangelho vai sendo narrado, Jesus, o próprio Jesus, ele vai se declarando como Deus. A partir de quê? A partir dos seus sinais, a partir dos seus milagres, a partir das maravilhas que Jesus realiza. Jesus faz milagres, Jesus faz sinais que só Deus poderia fazer. Ele se manifesta e se revela para nós como sendo o próprio Deus. A gente vai ver também no Evangelho que o próprio Jesus faz declaração acerca de si mesmo, que nos dá a entender que Ele é Deus. Jesus faz algumas declarações, são muito importantes em relação à sua divindade. Ele se identifica com o Pai. Quem vê Jesus, vê o Pai. Se você quiser saber quem é Deus, Pai, você pode olhar para o Filho, porque Jesus revela para nós que Ele é Deus, que Ele é o Filho de Deus. E nessa noite a gente vai estar lendo, a partir do texto de João, capítulo 12, a partir do versículo 20. Vamos estar lendo aqui. E a gente vai pensar um pouco, questão da fé em Jesus. Tem alguns pontos que eu vou destacar nessa noite para a gente. Diz assim o texto: entre os que tinham subido à festa para adorar, estavam alguns gregos. Eles se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida da Galiléia, e pediram-lhe: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois avisaram Jesus. Jesus lhe respondeu: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ficará só. Mas se morrer, dará muito fruto. Quem ama a sua vida irá perdê-la, e quem odeia a sua vida neste mundo irá preservá-la para a vida eterna. Se alguém quiser me servir, siga-me, e onde eu estiver, lá estará também o meu servo. Se alguém me serve, o Pai o honrará. Agora minha alma está angustiada, e que direi? Pai, salva-me desta hora. Mas foi para isso que vim, para esta hora. Pai, glorifica teu nome. Então veio uma voz do céu: já o glorifiquei e o glorificarei mais uma vez. A multidão que estava ali a ouvir dizia ter sido um trovão. Outros diziam: um anjo lhe falou. Jesus respondeu: esta voz não veio por minha causa, mas por causa de vós. Chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. E ele dizia isso, referindo-se ao modo pelo qual morreriam. A multidão lhe responde: sabemos que pela lei, que o Cristo permanece para sempre. Como dizes ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Jesus então lhe disse: a luz estará entre vós por mais algum tempo. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não os surpreendam. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Crede na luz, enquanto atendes, para que vos tornei filhos da luz. Depois de falar essas coisas, Jesus retirou-se e ocultou-se deles. Embora Jesus realizasse muitos sinais, eles não creram nele, para que se cumprisse a palavra do profeta Isaías: Senhor, quem creu em nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso não podiam crer, pois como também disse Isaías: cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e os curem. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Contudo, muitas autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não ser expulso da sinagoga, pois preferiam a glória dos homens à glória de Deus. Então Jesus falou em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou.
E quem me vê aquele que me enviou. Eu vim como luz ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouvir as minhas palavras e não obedecer a elas, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não aceita minhas palavras já tem o seu juiz. A palavra que tenho pregado, essa julgará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou ordenou-lhe o que dizer e o que falar, e eu sei que seu mandamento é vida eterna. Assim, o que eu falo é exatamente o que o Pai me ordenou. Amém. Convido a você, se assim é um desejo do seu coração, para que a gente faça uma oração nessa hora. Peça a Deus para falar o seu coração nessa noite, né? Não seja a palavra do pastor, mas a palavra de Deus, que é viva e poderosa, que ela possa alcançar seu coração, trazer transformação para a sua vida nessa noite. Senhor, te agradecemos por esse momento. Obrigado, Senhor, porque sabemos que a tua palavra é viva, tua palavra é eficaz, tua palavra tem poder, tua palavra é transformadora, Pai. Que nessa noite o Senhor tenha liberdade para falar conosco, seja o teu Espírito a ministrar aos nossos corações as verdades da tua palavra. Queremos sair daqui diferentes daquilo que entramos. Que o Senhor nos inquiete, que o Senhor possa impactar os nossos corações, quebrantar os nossos corações nessa noite, e que a tua palavra ela produza fruto para a honra e para a glória do teu nome, no nome santo e doce de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Aqui no capítulo 12, né, onde nós chegamos, onde a gente leu aqui agora, Jesus entende que ele está chegando ao final da sua missão. A missão de Jesus está chegando ao fim. Jesus entende que a sua morte ela se aproxima. E o que é que acontece? Jesus diz que a sua alma está angustiada. Jesus se angustia na alma, está próximo à sua morte. Ele sabia que haveria de morrer na cruz, teria sofrimento. Só que ele faz uma pergunta, né, diante disso. Ele diz: e que direi? O que eu direi? Aí ele diz: Pai, salva-me nesta hora. Duas perguntas. Aí ele diz: mas precisamente com este propósito foi que eu vim para esta hora. A hora que Jesus está falando aqui é a hora da sua crucificação, a hora da sua morte. Jesus entendia que chegou. A alma dele estava angustiada. A gente pode imaginar aqui mil coisas em relação à alma de Jesus. Por que a alma de Jesus estava angustiada? Por que Jesus estava angustiado nessa hora? Será que porque ele deixava os discípulos sozinhos? Ele disse que para os discípulos que ele ia para um lugar que eles não poderiam ir, né? Isso a gente vai ver em João capítulo 13. Jesus fala isso. Será que a angústia de Jesus é porque os discípulos iam ficar só, ele teria que cumprir a sua missão agora sozinho? Eu acredito que não. A angústia de Jesus, irmãos, eu entendo, né, que a gente pode compreender, era porque Jesus ia experimentar, ele ia provar um pecado sobre a sua própria vida. Jesus é santo e Jesus agora ia morrer pelos pecados de toda a humanidade. Não era uma morte comum, não era uma morte qualquer. A morte de Jesus era uma morte cheia de significados. E Jesus ia experimentar o pecado do homem na sua própria vida. O profeta Isaías, falando disso, ele diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores e levou sobre si as nossas iniquidades. Jesus fez. Foi na cruz, no meu e no seu lugar, levar o nosso pecado sobre ele mesmo. E eu quero destacar nesse texto aqui que a gente tem nessa noite alguns pontos, né, que eu considero que sejam importantes para a gente refletir dentro da questão da fé cristã. O primeiro ponto que eu quero chamar sua atenção nessa noite é que Deus, ele dá para cada um de nós a oportunidade da gente crer. Deus dá para cada a pessoa, né, que vem nesse mundo a oportunidade de crer no seu Filho Jesus. É interessante que a gente vê isso aqui nesse texto. O momento que Jesus havia chegado, ele iria agora morrer, depois ressuscita e Jesus vai para a glória. E o que é que acontece, né? Deus dá aqui aos judeus, povo judeu, o privilégio de ter Jesus entre eles. O Filho de Deus, ele veio ao mundo, encarnou, tornou-se homem, nasceu como judeu, viveu entre os judeus,
E as pessoas ali tiveram a oportunidade de conviver com Jesus. Imagina o privilégio que não é. A gente fala de Jesus hoje, a gente ora para Jesus, né? Mas imagine Jesus hoje aqui no nosso meio, em pé, andando, falando conosco, realizando milagres e sinais. Foi isso que o povo teve a oportunidade de contemplar. Mas como é que eles reagiram a essa oportunidade que Deus deu? Como eles reagiram? O texto diz aqui, olha lá, o texto diz para nós aqui, está no versículo 37. Eles viram o sinal de Jesus, mas não creram nele. Tiveram a oportunidade de ver Jesus, andar com Jesus, estar na presença de Jesus, ver os sinais que ele fez. Se a gente olhar aqui para o Evangelho de João, né, quais sinais Jesus fez? A Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho no casamento em Caná, da Galileia. Está lá no capítulo 2 de João. Jesus curou o filho do oficial do rei. Está no capítulo 4 de João. Jesus curou um homem que estava paralítico há 38 anos, que vivia lá próximo ao tanque de Betesda. Está no capítulo 5 de João. Jesus multiplicou pães e peixes. A gente encontra isso no capítulo 6 de João. Jesus andou sobre as águas, capítulo 6 de João também. Jesus curou um cego de nascença, capítulo 9 de João. Jesus ressuscitou a Lázaro, capítulo 11. Lázaro, depois de 4 dias, Jesus vai lá e ressuscita, manda tirar a pedra e ele sai do túmulo vivo. Jesus andou sobre as águas. Jesus deu ordem ao vento e acalmou uma tempestade. Jesus fez coisas que só Deus pode fazer. E mesmo assim, essas pessoas não creram nele. Mas também, irmãos, a gente vê que Jesus fez algumas afirmações. O Evangelho de João fala isso. Afirmações a respeito dele mesmo. Jesus usou um termo que Deus usa lá no Antigo Testamento. Quando Moisés se apresenta diante de Deus, Deus tem um propósito, Moisés, tirar o povo do Egito. E o que é que acontece? Moisés pergunta: Senhor, quando o povo me perguntar, quem te enviou? O que é que eu vou falar? E Deus diz: fala para o povo que o eu sou te enviou. Jesus aqui no Evangelho de João, ele se apresenta como Deus, como o próprio Deus. E Jesus usa essa mesma expressão que Deus usou para Moisés. Jesus diz: eu sou. Jesus é o quê? No Evangelho de João, Jesus diz: eu sou a luz do mundo. Jesus diz: eu sou o caminho. Jesus diz: eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus diz: eu sou o pão vivo que desceu dos céus e que dá vida ao homem. Jesus diz: eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou a videira verdadeira. Então esse povo teve essa oportunidade de ver, de presenciar os milagres de Jesus, os sinais de Jesus, maravilha que Jesus fez, que só Deus poderia fazer, mas essas pessoas não creram. E o texto diz para nós também, porque eles não creram. E porque eles não creram? A Bíblia diz por causa da cegueira espiritual na vida deles. Eles não creram por causa da dureza de coração. 2 motivos pelos quais eles não creram. E isso confirma a palavra do profeta, o profeta Isaías. Isaías diz: quem creu na nossa pregação e a quem foi revelado o braço do Senhor. Irmãos, tem muita gente hoje que é cega espiritualmente falando. Tem pessoas hoje que não conseguem entender e compreender a palavra de Deus. A Bíblia, em 2 Coríntios capítulo 4, o apóstolo Paulo nos diz: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que sobre eles não lhe resplandeça a glória de Deus. Então tem muita gente que ouve o Evangelho, escuta o Evangelho, a pregação do Evangelho, às vezes até lê uma porção do Evangelho, mas essas verdades não conseguem entrar no seu entendimento. Por quê? Porque há uma ação espiritual na vida dessas pessoas. O Deus deste século é o diabo, que está cegando essas vidas e deixando essas pessoas cegas de entendimento. E as verdades do Evangelho, elas não refletem na vida dessas pessoas, elas não conseguem absorver essa verdade para que elas sejam transformadas por Deus. Por quê? Porque estão cegas espiritualmente falando. E a segunda coisa que o texto diz é que a dureza de coração também impediu essas pessoas de crer em Jesus. Como podemos entender aqui, a dureza de coração? Um coração duro é um coração que permanece insensível à palavra de Deus. Ele não se submete à palavra de Deus. Ele escuta a palavra de Deus, mas ele não se rende, não se entrega. Um coração que é endurecido muitas vezes pelo pecado. A vida de pecado dessa pessoa é tudo.
Se ela abandonar o pecado, né, ela pode até morrer com isso, porque o pecado é mais importante do que ouvir a palavra de Deus, se render à palavra de Deus. Então tem muita gente que tem um coração endurecido pelo pecado, endurecido pelo orgulho, pela arrogância, e não se submete a Deus para ouvir a sua palavra. Por isso, essas pessoas não podem crer. E tem muita gente assim, vivendo dessa forma, coração endurecido pelo pecado, coração endurecido pelo orgulho, pela soberba, pela arrogância, e despreza a Deus e a sua palavra. Isso aconteceu na vida dos judeus. O povo que teve a oportunidade de ouvir a Deus e não creram em Deus. Não creram por quê? Não creram por causa da cegueira espiritual e da dureza do seu coração. Mas tem um texto que nos chama a atenção, né? Na Bíblia, né? Que traz um relato acerca de algumas pessoas que creram em Deus e não faziam parte da nação de Israel. Eu entendo que nesse texto, quando a gente começou a ler aqui, nos mostra que alguns gregos, ou seja, quem eram os gregos? Aqueles que não faziam parte da nação de Israel. Eles queriam ver Jesus. Eles pediram ao discípulo para chegar até Jesus e queriam ver ele, queriam estar na presença de Jesus. A Bíblia nos mostra que a todo tempo os judeus que acompanharam Jesus, o que era que eles queriam? Eles queriam ver sinais de Jesus, milagres de Jesus, maravilhas de Jesus. Mas eles não queriam compreender quem era Jesus e qual era a missão de Jesus. Dá para entender aqui, a gente pode pensar que esses gregos, eles tinham acreditado, eles tiveram fé em Jesus, por isso eles queriam ir até a presença de Jesus. Eles não queriam o milagre de Jesus, mas eles queriam chegar até Jesus. É interessante aqui que tem um relato na Bíblia também que nos chama a atenção em relação a isso que eu estou falando. A Bíblia nos mostra aqui a história do centurião romano, está lá registrado em Mateus capítulo 8. Quando Jesus chega numa cidade chamada Cafarnaum, um oficial romano, que não fazia parte do povo judeu, que não fazia parte da nação de Israel, se aproxima de Jesus e suplica: Senhor, meu empregado está de cama, lá em casa sofrendo terrivelmente com uma paralisia. Jesus respondeu: eu vou curá-lo. Jesus é misericordioso, né? Jesus sabe que alguém está precisando dele, ele não. A Bíblia diz que Deus não encolheu a sua mão para que não possa salvar. Então o oficial disse: Senhor, eu não sou digno de que entres em minha casa. Diz uma só palavra e o meu empregado ficará curado, pois eu também sou subordinado e tenho soldados debaixo das minhas ordens. E diga a um: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E diga ao meu escravo: faz isto, e ele faz. Quando ouviu isso, Jesus ficou admirado e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo, nunca encontrei em Israel alguém que tivesse tanta fé. Eu vos digo, muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa do reino dos céus, junto com Abraão, Isaque e Jacó, enquanto os herdeiros do reino serão jogados para fora, nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Essas pessoas creram em Jesus. Esse homem creu em Jesus. As pessoas que não faziam parte do povo de Deus estavam com o coração cheio de fé em Jesus. Com base no que a gente viu até agora, eu queria fazer aqui, irmão, uma aplicação para nossas vidas nessa noite. Primeira pergunta que eu queria fazer aqui para você, né, dentro da nossa aplicação, é que você entende que Jesus tem dado uma oportunidade para você crer nele? Você entende isso na sua vida? Jesus está te dando uma oportunidade, a oportunidade de você crer nele como Senhor e Salvador da sua vida. E eu pergunto para você, diante dessa oportunidade que Deus está lhe dando, o que é que você tem feito? Você tem feito igual o povo judeu, desprezado a ele? Ou você tem crido nessa verdade? O que é que está te impedindo de crer em Jesus? Tem algo que está impedindo você de crer em Jesus? Será a cegueira espiritual que está na sua vida? Alguma ação espiritual que está impedindo de você entender e compreender a verdade do Evangelho, se converter ao Evangelho de Jesus? Eu não estou falando aqui de conversão a uma religião, a uma denominação, a igreja, mas a conversão em relação à pessoa de Jesus. O que é que está impedindo você? É a dureza de coração? Seu coração está endurecido pelo pecado, que tem impedido você. Reflita acerca disso nessa noite.
Só que eu digo, se você tiver esses dois problemas, cegueira espiritual, a dureza de coração, eu digo a você nessa noite que tem solução para a sua vida. Tem solução para a sua vida, sim. O que era que Jesus esperava do povo de Israel, dos judeus? Jesus esperava deles que eles se arrependessem, que ele pedisse perdão a Jesus pelos seus pecados cometidos, que ele confessasse os seus pecados. Se hoje você fizer isso também, você se arrepender dos seus pecados, Jesus vai te perdoar, Jesus vai te salvar, Jesus vai entrar na sua vida e vai trazer mudança para a sua vida. Olha o que Jesus diz aqui: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Eu espero que você seja uma dessas pessoas que não quer permanecer na treva. Eu espero que você seja uma dessas pessoas parecida com esse centurião, que tenha uma fé tão grande que Jesus se impressione com ela. O segundo ponto que nos chama a atenção nesse texto é que a falta de fé em Jesus, ou a fé em Jesus, ela traz implicações para nossas vidas. Se você crê em Jesus, isso vai trazer implicações para a sua vida. E se você não crê, também traz implicações para a sua vida. Olha o que diz o texto no versículo 31. Diz assim: chegou a hora do julgamento deste mundo, e o seu príncipe será expulso agora. Novamente, Jesus usa a mesma expressão: chegou a hora. A hora de quê? Da crucificação. E Jesus disse: chegou a hora do julgamento do mundo. No momento que Cristo está sendo lá crucificado ali na cruz, o julgamento está acontecendo. Em relação a crer ou deixar de crer. A Bíblia diz aqui, João 3,18, diz assim: quem nele crê não é condenado. Não diz será não é. Está no momento. Quem nele crê não é condenado. Quem, porém, não crê, já está condenado, porque não crê no nome do Filho unigênito de Deus. Então devemos crer hoje. Quem não crê no sacrifício de Cristo na cruz, aquilo que ele já fez por nós na cruz, já está condenado. Condenação pesa sobre essa pessoa. Ao contrário disso, aquele que crê em Jesus, ele já foi absolvido por Deus. Não existe mais nenhuma condenação, porque os seus pecados foram todos perdoados. Mas também esse texto aqui que a gente acabou de ler, chegou a hora do julgamento deste mundo, e seu príncipe, o príncipe do mundo, é o diabo, que a Bíblia se refere. Satanás aqui está sendo julgado também junto com seus anjos. O que é que diz aqui esse texto, Lá em Colossenses, Paulo falando acerca disso, Paulo diz assim: e tendo despojado os principados e poderes, os expôs em público, e na mesma cruz triunfou sobre ele. O poder do mal aqui foi debilitado, caiu por terra. Satanás já está condenado, já há condenação sobre ele, já está selada essa condenação, embora ainda não tenha sido consumada, mas já está selada. E baseado aqui nesse segundo argumento, ou nesse segundo ponto, eu quero também fazer uma aplicação na nossa vida aqui. E surge mais uma pergunta. E a pergunta é: qual implicação hoje pesa sobre a sua vida? A absolvição, porque você já crê na pessoa de Cristo, você crê em Jesus como Senhor, como Deus, aquele que pode te socorrer, te salvar, ou você está sobre condenação, porque você não crê em Jesus? Essa é a questão. Você crê que Jesus morreu para perdoar os seus pecados? Que a morte dele pode te salvar? A resposta só você pode dar diante de Deus. Jesus diz assim sobre a condenação do último dia, verso 47 a 49. Se você quiser comprar na sua Bíblia aí, capítulo 12, Jesus diz: se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. E eu quero alertar você aqui para o seguinte fato: na primeira vinda de Jesus, quando Jesus veio, 2000 anos atrás, a gente pode dizer assim, quando Jesus veio, ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. É tanto que os judeus esperavam alguém que viesse fazer justiça, exercer juízo,
João Batista teve dúvida a respeito de Jesus, mandou os seus discípulos perguntar: Senhor, é tu mesmo que havia de vir ou devemos esperar outro? Jesus disse: volta lá, vai até João e diz para ele: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos. Porque João só viu Jesus exercer amor, misericórdia, compaixão sobre as vidas. E João esperava juízo, mas não era o momento de juízo. Condenação, sim. Creu ou não crê em Jesus, a condenação já está sobre a pessoa. Mas Jesus aqui está falando do juízo final, da condenação final. Quando ele vier, agora, ele vem fazer justiça. Ele vem como justo juiz. O apóstolo Paulo diz assim: esta afirmação é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o pior. E eu pergunto para você, como é que você se considera? Alguém que é justo ou pecador? Porque se você é um pecador, Jesus veio para você. Ele veio para te salvar. Foi para isso que ele veio, e é isso que ele disse aqui: eu não vim julgar o mundo, eu vim para salvar. Só que Jesus fala que dá do julgamento do último dia, né? E o que é esse ensinamento, né, que a Bíblia nos traz sobre o último dia? Ela se refere a quê? Primeiro, a ressurreição para a vida eterna e para julgamento. A Bíblia diz que umas pessoas no final, no último dia, ressuscitarão. Umas vão ressuscitar para a vida eterna, para estar eternamente com Jesus nos céus, na glória, na casa do Pai. E outras vão ressuscitar para juízo eterno. Esse ensinamento sobre o último dia também se refere não somente a isso, mas à culminação das condições segundo nós conhecemos. Ou seja, essas condições que a gente vive hoje, no mundo, de todas as coisas, vai chegar a um ponto que não tem mais para onde ir, que parou. Então chegou o ponto final disso tudo. Em terceiro lugar, isso se refere, esse ensinamento bíblico sobre o último dia, à inauguração das condições do estado eterno. Ou seja, está sendo inaugurado agora um novo estado na nossa vida, o estado eterno, o estado com Deus. A gente sai daquilo que é temporal e a gente entra na vida eterna com Jesus. Essa vai ser a realidade da nossa vida, a quando Jesus vier na segunda vida ou nesse último dia. Para concluir, né, eu disse a vocês que o texto era curto, pequeno, né, a pregação. Eu quero refletir com você nessa noite, né, eu vou pedir para você refletir aqui nessa noite, que você leve no seu coração para a sua casa, sobre a oportunidade que Deus te dá. A oportunidade que Deus tem te dado. Deus está dando uma oportunidade para muita gente, Ele sempre dá. Oportunidade de você crer em Jesus, porque isso traz implicações sobre a sua vida. Não espere o tempo passar. Não deixe, amanhã eu decido, amanhã eu vou fazer isso, amanhã eu entrego minha vida a Jesus, depois. Tem gente que acha que quando está jovem não pode fazer isso, né, porque vai perder sua mocidade, achando que vai perder sua vida. É o contrário, né? Só tem a vida quem tem Jesus. Quem entrega a vida a Jesus tem vida, e tem vida em abundância e vida eterna. Então não deixe o tempo passar. A Bíblia diz assim: se hoje ouvirdes a sua voz, a voz de Deus, não é a voz do pastor não endureçais os vossos corações. E a Bíblia diz também que Deus nos ouviu no tempo da oportunidade, e Ele nos socorre no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno, eis agora o dia da salvação. Então o dia da salvação não é amanhã, o dia da salvação é hoje. Tome essa decisão ao lado de Jesus, entregue sua vida a Ele. O Senhor está te dando essa oportunidade nessa noite. Creia nele, aquele que pode te dar a vida eterna. Amém? Vamos orar? Feche seus olhos aí onde você está. Senhor, em nome de Jesus, teu Filho, nessa noite queremos nos colocar na tua presença. Queremos te pedir, Senhor, perdão pelos nossos pecados, pelas nossas faltas, muitas vezes a incredulidade, a dureza do nosso coração, a falta de fé, Senhor, que ainda domina os nossos corações, mas que nessa noite, o Senhor, pela tua mão poderosa, ó Deus, esteja manifestando o teu poder sobre as nossas vidas. Ó Deus, que haja fé nos nossos corações, a fé que é salvífica, a fé que nos garante a vida eterna, através do Senhor, que é o nosso Deus Salvador pessoal. Perdoa também os nossos pecados,
Perdoe as faltas de cada um aqui, Pai. Vem de encontro às necessidades de cada coração. No Teu nome que é santo e poderoso. Amém. Te louvamos e te bendizemos, Jesus, nessa noite. Amém. Glória a Deus. Louvado seja Deus, irmãos. Uma boa semana para você. Deus esteja abençoando sua vida. Vamos ficar de pé. Eu queria fazer uma oração final aqui. A gente está dando encerramento ao nosso culto. Continue se cuidando, cada um de vocês. Né? Vamos orar por aqueles que estão enfermos, pessoas que estão sofrendo no leito do hospital, pessoas que perderam seus entes queridos. Que Deus esteja alcançando essas vidas, esses corações. Que o amor de Deus, nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus, que a doce comunhão, consolação do Espírito de Deus seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. Amém. Deus abençoe sua vida.